Filipenses. Sempre lembrando os irmãos, desliguem os celulares ou coloquem no modo avião. Irmãos, nós estamos dando sequência a podemos chamar de uma série de mensagens, mas que, diferente daquilo que já estamos acostumados, não é uma série sequencial de um livro bíblico, né? Mas é uma série no sentido de textos específicos que têm por objetivo recalibrar, reapertar catracas e parafusos em relação à igreja, em relação à plantação. Então, temos falado sobre alguns temas específicos a partir dos textos, e para mim, inclusive, isso é uma coisa muito importante, que vocês estejam atentos, em que as pregações elas apresentam um tema, mas não é um tema que a gente pinça um tema do nada e vamos procurar um texto para justificar e fala o que o texto não está dizendo. É muito importante que vocês percebam o texto falando o que nós estamos falando. Bom? Então, Filipenses capítulo 2. Acompanhe aí a leitura. Eu vou fazer a leitura na ara. Acompanhe a leitura, ouça com fé o texto. E depois da leitura não feche sua Bíblia, tá? Isso é uma coisa também muito importante, que eu já estou para falar com os irmãos já há algum tempo. Não fechem suas Bíblias, porque é muito importante que vocês confiram o que está sendo dito. Assim eram os bereanos, né? E olha que era Paulo pregando, e eles estavam ali o tempo todo. Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se o que está sendo dito bate com o que eu estou observando no texto simples. Então, que nós criemos esse hábito. Nunca, em lugar nenhum, vocês vão visitar uma igreja, vocês vão assistir uma pregação online, nunca feche sua Bíblia e confie cegamente no pregador. Nunca façam isso. Mas confiram tudo que ele está anunciando, se realmente bate com o que você está lendo de maneira simples. Tá bom? Então, diz o seguinte, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Lembrando a recomendação, mantenham as Bíblias abertas. Texto riquíssimo, riquíssimo.
não falaremos, ou com certeza não vamos conseguir falar hoje tudo que os 11 versos têm para oferecer, né? Mas vamos trabalhar alguns pontos específicos, tá? E, como eu disse, nós falamos sobre cidade, o local da missão, falamos sobre o Evangelho, que é o único meio de vida, de crença, enfim, de prática, que realmente agrada a Deus, né? Diferente do moralismo, do legalismo, da religião morta, ou diferente também da incredulidade. O Evangelho é o que de fato agrada a Deus. E falamos também no domingo passado, sobre ídolos, o pecado por trás dos pecados. E hoje nós vamos falar então sobre comunidade cristã. E vamos apresentar, então, a partir do que nós vemos neste texto, a comunidade cristã como o contexto para mudança. O contexto para mudança de vida. Pastor, o que você está dizendo? Que então eu preciso estar na comunidade cristã, ou seja, fazendo parte de uma igreja cristã, para de fato ter uma mudança de vida? É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Porque parto do princípio de que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que a gente poderia chamar de o formão, né? O formão e a marreta que o Espírito Santo usa para destruir corações de pedra e fazer com que esses corações agora se esmigalhem e se tornem pulsantes, vivos, e a partir disso, sendo feitos novas criaturas que não condizem mais com esse mundo caído, com essa sociedade caída, por uma questão lógica, precisarão formar uma outra sociedade. Faz sentido o que eu estou dizendo? É uma questão óbvia. Ou seja, crente, de fato, tendo sido feito nova criatura, é ser que ele não somente ama a igreja, e já falamos sobre essa questão de amar a igreja do Senhor Jesus, né? Entendendo que a igreja é o objeto de amor de Deus Pai e o Filho, e lógico também o Espírito. A igreja é o objeto de amor do Deus Trino. Se o Senhor Deus ama algo, e nós somos feitos novas criaturas nesse Senhor, a partir dele, me parece que é óbvio que nós deveríamos então amar o que ele ama. Sim? Todos comigo? Mas em contrapartida, não é só uma questão de amor à vida comunitária, à vida de igreja. A vida em comunhão com os irmãos acaba sendo uma necessidade existencial. Por quê? Fui retirado do império das trevas, colocado no reino do Filho, do amor de Deus, o próprio Cristo, e nesse processo, aquilo que fazia sentido no império das trevas, ora, eu fui feito nova criatura, então aquilo não faz mais sentido. Existe uma necessidade de comunidade, de nova sociedade. Me lembrei agora do filósofo, poeta, né? Viva a sociedade alternativa, viva, viva. A igreja cristã é a verdadeira sociedade alternativa, e não aquilo que Raul Seixas e tantos outros hippies e malucos, beleza, tentaram anunciar, mas a igreja é a verdadeira sociedade alternativa. Portanto, além do amor pela igreja, além da necessidade existencial, de existência, de fazer parte de algo que é intrínseco a cada ser humano, esta igreja, esta comunidade, a igreja de Cristo, quando eu digo esta, a igreja de Cristo, né? Não especificamente nós aqui, mas a igreja do Senhor Jesus, de modo geral, será o contexto para a transformação de cada um de vocês. Mas pastor, eu já não fui transformado pelo Evangelho em Cristo? Em Cristo aconteceu tanta coisa em Cristo,
né? Não vai dar para enumerar aqui, mas você foi liberto, você foi salvo da ira de Deus. Falamos sobre isso. Você foi salvo da ira de Deus. A ira do Senhor não está mais sobre você. Ele não te abandonou. E na eternidade você está seguro. A ira não recairá sobre você. Você foi salvo da ira de Deus. Você foi liberto da carne, do mundo e do diabo. No entanto, entramos num processo de reconstrução. Ou seja, o sujeito anuncia hoje. Algumas igrejas o pessoal levanta a mão, né? Levanta a mão, quem quer aceitar Jesus? E muitas dessas levantadas de mão, ou seja, essas conversões anunciadas, muitas são sérias, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas o ponto é, o sujeito se anuncia como um cristão. Agora eu não tenho mais para onde ir, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só que ele carrega ainda no corpo as manchas e os traços ainda do vil pecado. E será na comunidade, na vida comunitária, que o próprio Senhor exercerá graça em que, convivendo uns com os outros a partir da palavra, e veja, isto é comunhão. Às vezes a gente fala de comunhão e, por exemplo, ainda estamos no processo de finalizar as equipes de trabalho da igreja, os ministérios e tudo mais, e a gente, quando fala assim, ministério de comunhão ou equipe de comunhão, normalmente a gente pensa em pizza. Concordam comigo? Pizza, um filme, sei lá, né? Só que a comunhão bíblica não é isso. A comunhão bíblica se trata de um só povo, um só rebanho, crendo na exata mesma coisa. Nesse sentido, estamos em plena comunhão com os nossos irmãos que se encontram escondidos nas cavernas do Iraque, né, cultuando ao Senhor. Estamos em comunhão com os nossos irmãos chineses que estão escondidos. Nunca vi o sujeito, não vou comer uma bala com ele, mas estamos em comunhão. Muito bem. Tem um professor de Princeton chamado... Olha, eu tentei descobrir a pronúncia desse nome. Eu só vou chamar de Robert, tá? Porque o sobrenome... Esse sobrenome deve ser, inclusive, alemão. Eu não vou arriscar isso aqui. Mas esse professor de Princeton, ele constatou o seguinte, que, veja o que ele vai dizer. Grupos pequenos, ele não está falando necessariamente de igreja, está falando de um grupo pequeno, tá? Grupos pequenos, basicamente, oferecem oportunidades para indivíduos encontrarem-se em si mesmos na presença de outros. O que ele está dizendo? Esse professor, não sei se é de sociologia, antropologia, não sei. Mas o que ele está dizendo é que uma reunião de grupo de pessoas, basicamente, ali, encontra-se, ou você vai encontrar como indivíduo uma oportunidade de se concentrar em você mesmo, na presença de outros. Deixa eu dar um exemplo prático. Sabe quando você vai para a festa? Tu vai para uma festa. E aí, um pouquinho antes de sair, caiu uma gotinha de café no teu vestido, ou na tua calça, um pinguinho. Vamos dizer que é um casamento, 15 anos, sei lá, uma festa assim, né? Como é que você fica? Desesperado. Por quê? Você está tão autocentrado que mesmo numa reunião de grupo maior, ali dentro, o que acaba se criando na tua cabeça é uma oportunidade para continuar pensando só em você. Faz sentido? Quando no fim das contas ninguém vai reparar a manchinha, mas você está desesperado com aquilo. Por quê? Porque mesmo no coletivo você não abandona a sua individualidade. Ou, para usar talvez uma cosmovisão mais cristã, mesmo no coletivo você não abandona sua egolatria, o seu egoísmo. Fez sentido? Sim? Até aqui? Por que dentro de uma reunião cristã, ou de um grupo de estudo cristão, isso seria diferente? Por que num culto ou num grupo de estudo, um grupo pequeno de estudo, realmente você age de maneira diferente? Essa é a tese central aqui.
Ou seja, apenas frequentar igreja e apenas frequentar pequenos grupos de estudo não irão livrar você do seu autocentrismo. Porque você pode estar num grupo, num coletivo, mas continuar pensando só em você. Entenderam a tese? Fez sentido agora? Melhorou? Sim? Tudo bem. Então vamos lá. Então ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. O contrato social que une os membros afirma somente as menores obrigações. Ele continua falando de reuniões de grupo de pessoa, tá? Então ele vai dizer, olha, um contrato, uma espécie de contrato social, um contrato não assinado, mas uma convenção comum, acaba afirmando que naquele grupo você tem obrigações mínimas. Por exemplo, você vai se você tiver tempo, você fala se sentir vontade, você tem que respeitar a opinião dos outros, nunca critique, e se você estiver insatisfeito, saia discretamente. Ou seja, convenções sociais dentro de um grupo de pessoas que você cumpre. Novamente, você consegue ver diferença disso para reunião de igreja? Se for somente isso? Não. Se você não gostar da reunião, seja ela qual for, você sai discretamente, você não critica ninguém em público, você fala se tiver vontade, né? A diferença é que na igreja o pastor manda logo o sujeito orar, né? Ora aí. O cara não quer orar, o pastor manda. Mas é uma exceção, vamos dizer assim. O que ele está dizendo e como é que a gente está comparando isso com uma comunidade de fé cristã? O que ele está dizendo é que o simplesmente participar de um grupo de pessoas, por afinidade, seja o que for, necessariamente não significa que você tenha algum compromisso com essas pessoas. Não significa isso. Só porque você está lá todo domingo, toda quarta, toda terça, não sei. Um livro chamado Superando a Solidão no Dia a Dia. 2 psiquiatras de Boston vão sugerir o seguinte, atenção, grupos, olha o que eles vão dizer, não conseguem recriar a percepção de pertencimento que perdemos. Deixa eu traduzir. Eu não sei nem se esses caras são cristãos. Mas eles estão dizendo, são 2 psiquiatras, eles estão dizendo que a humanidade, por isso eu não sei se eles são cristãos, mas eles estão dizendo que a humanidade como um todo tem um vazio dentro de si e que esse vazio ele pode vir a ser preenchido quando você tem uma percepção de que pertence àquele grupo, que pertence a alguma coisa. Ok? Sim? O que ele está dizendo é, na verdade, o que Deus colocou no ser humano quando ele criou, que é uma necessidade de viver em comunidade. Ou seja, de nunca estarmos de fato sozinhos. Para quem já sentiu isso, o sentimento ou o estado de solidão é algo terrível, porque não é intrínseco ao ser humano, não fomos criados para estarmos sozinhos. Só que o que esses caras estão dizendo é que grupos, per si, não conseguem recriar essa percepção de pertencer. Comparecer a reuniões semanais, entrar e sair de grupo, caso sentir vontade, procurar um grupo mais satisfatório ou atrativo, todos esses fatores se opõem a um crescimento de uma verdadeira comunidade. Irmãos, eu sei que talvez muitos de vocês estejam falando assim, o pastor leu o texto, ele está na introdução, e eu não entendi aonde ainda ele vai chegar. Muito bem. Qual é a sua expectativa quando aos domingos você, no meio da tarde, começa a se preparar para estar no culto cristão? Você já parou para pensar nisso? Afinal de contas, o que eu estou indo fazer lá? Teve um irmão nosso aqui, que uma vez eu falei isso, né? Irmão, eu não sei nem o que você está vindo fazer aqui. Depois ele me explicou, não era bem assim.
Mas eu mandei logo. Cara, eu não sei o que tu está vindo fazer aqui. Porque a impressão que dava é que era apenas uma convenção social. Qual é a sua expectativa? O que você espera encontrar frequentando um culto ou participando de um grupo da igreja? Ou será que você espera se encontrar nesse processo? Ou seja, é possível realizar todas essas reuniões semanalmente sem desenvolver os elementos que criam de verdade uma igreja, uma comunidade. É possível todos os domingos você estar aqui há 2 anos, indo para 3, e de verdade não estar desenvolvendo ou dentro de um processo que cria igreja. É possível isso. Uma pergunta para vocês: o que você só tem no domingo? Eu perguntei, por que você veio aqui hoje? Por que você frequenta ou participa de uma igreja? O que você só tem no domingo? No culto cristão público? E talvez alguém mais religioso, mais, sei lá, às vezes até querendo acertar mesmo, responderia algo do tipo: eu tenho Deus. Irmão, então tu tá mal, porque então você só tem Deus no domingo. Isso não é uma verdade. O que você só tem exclusivamente no domingo, e por afirmações como essa que eu vou fazer, que me dói o coração o quanto pessoas são capazes de negligenciar o dia do Senhor, o domingo, por bobagens, por coisas supérfluas. O que você só tem no domingo? E veja, pessoas que ignoram o domingo, e lógico, não vão saber responder o que eu estou perguntando, serão pessoas que você vai perceber o tempo todo, num contexto de comunidade cristã, pessoas que sempre estão com problema. É lógico que sempre está com problema. Não está dando liga, não está criando, não está formando sociedade. Não está se preparando de fato para a eternidade, mas está vivendo o aqui e agora dominicalmente. Então o que você só tem no domingo? Deus? Não. Alguém diria, não, eu vim aqui exclusivamente para adorar a Deus. Pois é, esse pode ser, eu sei que vai parecer muito errado isso que eu vou falar, mas esse pode ser o grande erro da sua construção de fé e de vida. Afirmações como essa: eu vim aqui somente, tão somente, exclusivamente para adorar a Deus. Isso significa que você não tem a menor ideia do que você está aqui. Isso significa que você não tem a menor ideia do que Jesus fez na cruz e os desdobramentos do que Ele fez e por que Ele fez, o que Ele criou. Temos essa tendência de pensar na obra, a vida e morte e ressurreição do Senhor Jesus apenas como algo conectado a mim mesmo, do tipo a minha salvação. Esquecemos que a obra redentora de Cristo redime toda a criação e mais, Ele te salva, Ele te modifica, Ele te muda em algo para algo e junto com outros. Nunca é sozinho. Nunca é sozinho. Jesus Cristo não morreu no seu lugar somente e tão somente para que você tivesse acesso a Deus Pai sem ser consumido pela ira de Deus, não é só isso. Esse discurso, Jesus, veja, o problema não está no discurso, o problema é quando só tem esse discurso em lábios cristãos. Jesus morreu para me salvar, e só. Trata-se de uma ideia mesquinha, egoísta e simplista de toda a obra redentora de Cristo e seus desdobramentos. E veja que o que eu estou tratando aqui não é um assunto fácil, é um assunto difícil, e eu já sei que eu não vou conseguir expor todo o texto.
Por isso que eu pretendo todos os anos, no mês de janeiro, fazer essa série com esses temas que precisam nos recalibrar para o resto do ano. Porque eu vou passar anos e anos repetindo isso, e nós não teremos ainda toda a prática necessária. Por quê? Estamos em construção. Mas o diferencial é o fato de que você está aqui para ouvir. Você está aqui para ouvir. Irmãos, nessa construção de liga, sabe, de comunidade cristã, é necessário uma certa reflexão profunda. Não basta tão somente você frequentar o local, frequentar o ambiente. Sabe, você vai em grupo, bom, o que eu vou falar aqui não é porque ninguém me falou nada, e nem eu mesmo estava lá. Sabe aquele negócio que você joga e se tiver que cair, vai cair. Mas é você, por exemplo, vai num grupo de leitura de livro e entra mudo e sai calado, e não se envolve com absolutamente nada. Ou seja, o teu corpo estava ali. Temos que lembrar quem nós somos em Cristo e quem nós somos de maneira plena, completa, e entender que o Senhor nos deu cérebro para pensar, para fazermos reflexões profundas da palavra dele, que precisam se conectar com o coração, e a partir disso, tendo razão para amar. De fato, amando, eu parto para a ação. E nós vamos ver exatamente essas 3 questões nesse texto de hoje. Um chamado, um convite, praticamente uma ordem, para algo ou questões de comunidade cristã relacionadas com pensamento, coração, entranhas e ação prática. E o apóstolo Paulo, na sequência aqui, o que ele vai fazer é dar as bases para isso, que é o que o próprio Cristo fez. Primeiro, quem ele é. Segundo, quem voluntariamente ele se tornou. E o que aconteceu a partir disso. Para dizer o seguinte: veja, por causa de tudo isso que envolve Jesus, é que você tem que, tendo entendido, aprender a amar e praticar. É disso que Paulo está falando aqui nesse texto. Ele veio de um contexto anterior, do finalzinho do capítulo 1, falando sobre perseguições externas, problemas externos da igreja. Ele começa lá no verso 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E começa a discorrer. Vivei, e é um trecho que ele está falando sobre a unidade cristã no meio da luta. E ele já começa assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, uma construção que dignifica, que honra, que reflete o evangelho. E aí ele vai destrinchando a ideia. E aí aqui no capítulo 2, tendo falado sobre questões e perseguições externas à igreja, no finalzinho do capítulo 1, no capítulo 2 agora, ele vai falar sobre questões que envolvem internamente a igreja. E ele fecha o argumento dele a partir do verso 5, para dizer: sabe por que eu estou dizendo isso tudo? Por que vocês precisam agir assim? Por causa disso. E aí ele vai para o verso 5 em diante. Uma pena tantos não estarem aqui nessa noite, graças a Deus pela tecnologia. Tomara que não falte luz, né? Porque aí a gente não perde a gravação. Mas você que está aqui, que vai ouvir, ouça, reflita e pratique o que você vai ouvir. O apóstolo Paulo, ele está preso, tá? Essa é uma das cartas da prisão. Ele plantou essa igreja aproximadamente 10 anos. Ou seja, ele plantou, passou-se 10 anos, ele se encontra preso e ele recebe então notícias da prisão. De maneira geral, ele recebe boas notícias, né, sobre a igreja. Lógico, vai ter um problema aqui, um problema ali, mas de maneira geral, ele recebe boas notícias. Mas um desses problemas, uma dessas notícias preocupantes que ele recebe, é o fato de que tinha gente dentro da própria igreja que não estava se dando bem.
Tinha gente que não se dava bem lá. Irmãos, igreja, né? Isso é normal. É normal. Pessoas, então, que tinham algumas dificuldades. E do verso 1 ao verso 4 do capítulo 2, nós vamos ver que nós, cristãos, somos chamados a não somente usufruir dos confortos do Evangelho, ou dos benefícios, das benesses do Evangelho e tudo que ele envolve. E lembrando que ele envolve não somente o livramento da ira presente de Deus, mas o livramento da ira futura e eterna, mas envolve também a criação de uma nova comunidade. E participando dessa nova comunidade, existem benefícios, inclusive para não cristão, inclusive para gente que vai passar a vida inteira dentro de uma igreja e não se converte, inclusive para gente que vai passar uma vida inteira dentro da igreja, que vai tomar ceia, que vai ter sido batizado e não se converteu, mas essa pessoa, ela recebe benefícios do corpo presente de Cristo, do corpo palpável de Cristo. O que é o corpo palpável de Cristo? Somos nós, a igreja. A igreja. E aí eu os convido a lembrar quando do sobrinho de Abraão, do próprio filho de Agar e Ismael, ou seja, sobrinho de Abraão, ele usufruía das benesses, dos benefícios do tio dele ter aliança, a ponto de o tio intercedendo, ele foi preservado. Vocês se lembram disso? E depois lá no Novo Testamento ele vai ser declarado justo, porque o cara era bom? Não, porque aquele que apontava para Cristo na época, intercedeu por ele, Abraão. Ismael e Agar, nós vimos isso também. O sujeito tinha aliança, ele recebeu a aliança que Deus firmou com Abraão, né? O menino, mas nunca foi de fato alguém que amasse a aliança e as promessas de Deus, mas colhia benefícios. A mesma coisa dentro de uma comunidade cristã, a mesma coisa. Portanto, somos chamados a não somente usufruir dos confortos do Evangelho, mas também transmitir esses confortos do Evangelho sendo agentes ativos de Deus na manifestação da graça. Ficou longo? Deu para entender? Não somente usufruir das benesses do Evangelho, mas sermos agentes da graça de Deus ativamente. Muito bem, do verso 1 ao 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, verso 1 do capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O apóstolo Paulo, então, aqui ele está convocando a igreja, um chamado para unidade. Ora, por quê? Porque alguns problemas estão acontecendo aqui. E me parece que nós conseguimos entender, a partir da recomendação do apóstolo Paulo, qual eram os problemas que ele estava tratando ali. O argumento do apóstolo Paulo é que se você experimenta bênçãos em Cristo, isso implica em que você deve aprender a agir também de determinadas maneiras. Ele está dizendo assim, a gente vai destrinchar um pouco mais desse verso, mas a ideia percebam a relação, vocês vão perceber a relação ainda no verso 1, de um se e então. Paulo está dizendo, se isso, então, isso aqui. Então, uma relação aqui de se e então. Se você recebe isso, então, vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. E ele continua. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Se ser cristão lhe trouxe encorajamento, e eu lhe faço uma pergunta para você refletir durante milésimos aí de segundo. Ser cristão te traz encorajamento?
A partir de quê? A palavra? Correto? Amém? Sim. O púlpito, o que se prega nesse púlpito, lembrando que não sou apenas eu que prego, mas prezamos por quem prega nesse púlpito. O culto, minimamente organizado, para te trazer uma reflexão que lhe cative o coração. E percebam como isso me vem inclusive agora. Como é interessante o DNA dessa plantação dessa igreja, que é bem, de uma certa forma, isso aqui, não é? O que nós estamos lendo. Ou seja, não somos uma igreja sentimentalista ou emocionalista, que simplesmente está tentando ganhá-los ou cativá-los, fazendo com que os irmãos chorem, ou levantem as mãos e fechem os olhos. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom, dentro de um contexto correto, e com um motivo racional, intelectual correto. O porquê levanto as mãos, o porquê me ajoelho. Nós somos ensinados no seminário a, na hora de dar exemplo de púlpito, nunca dar exemplo pessoal. Tanto é que quando eu dou exemplo meu, normalmente é exemplo de coisa ruim. Mas, irmãos, houve uma época na minha vida em que eu fui membro de uma igreja, ativamente participante, em que para mim, aquela igreja, aquela comunidade, tudo que eles faziam e que saía do púlpito era um oásis para mim. E os meus melhores cultos, né, tentando fugir dessa ideia do egocentrismo, né, meus, um culto comunitário, estou com os irmãos, mas para que vocês entendam o ponto. Os cultos que mais... Porque, gente, culto muda. Você se torna aquilo que você adora. É um livro que eu recomendo. Aquilo que você adora, inclusive a maneira que você adora, precisa ser condizente com aquele que vai ser adorado, definir o que deve ser. Sabe a ideia de levar fogo estranho? Vai ser consumido, vai morrer. Pena que não tem mais isso hoje, não é uma pena. Esse ponto aí, Jesus foi muito bom com um monte de gente. Era para fulminar um monte, que sobe com fogo estranho para fazer culto. Maluquice, loucura. Tinha que fulminar. Inclusive todos nós aqui teríamos que ter muito mais cuidado também com muita coisa. Mas um culto transforma. Estando 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali, o povo está cultuando. Com inteligência, com o coração, com o corpo respondendo aquilo. Culto transforma. Então, dos cultos que em momento de louvor mais me tocaram, foram louvores em que eu não cantava. É coisa minha, tá, irmãos? Isso não é para... Não cantava. Mas por que não cantava? Porque eu ficava prestando atenção em 2 coisas. Uma, o que estava sendo cantado, e eram letras de verdades teológicas avassaladoras. E segundo, que me impactava e me impressionava, era como a igreja reagia àquilo. Sabe, eu nunca fui, eu sei que parece que eu estou saindo do assunto, mas eu vou voltar, tá? Eu nunca fui num jogo, por exemplo, de futebol, assim, Maracanã, nada disso. Mas já ouvi muitos que dizem que quando chegam lá na determinada torcida e um negócio, eles começam a gritar, que os caras começam a bater o pé, que a arquibancada começa a tremer, e que aquele é um negócio que daqui a pouco o cara não é nem daquele time e está gritando gol junto, abraçando quem nunca viu e beijando. Gente, o culto cristão não deveria ser isso? Uma coisa, algo tão contagiante como reflexão e desdobramento da fé, que um não cristão chega aqui e fala: olha, eu nem acredito nesse Deus, mas é bom demais estar aqui com vocês.
Agora eu já não sei mais por que eu falei isso tudo. Vamos voltar aqui. Se ser cristão lhe trouxe encorajamento, se tem algum conforto ser cristão, se isso te traz algum conforto nas horas de dor e solidão, sabe? Você é encorajado, você é confortado, mesmo durante dor e solidão. Você se sente coberto pelo amor do próprio Deus, você é amado pelos outros cristãos. Isso é uma realidade para você? Se tiver comunhão e sentido de parceria, sabe, de pertencimento, pertenço a este lugar, esta é a minha igreja. Uma comunhão trazida pelo próprio Espírito, sabe, que te dá um senso de família de Deus. Isso aqui é minha família. É aquele negócio, sei lá, o sujeito tem um acidente, e ele quer que a igreja ore por ele, porque é minha família. Você experimenta isso? Isso faz sentido para você? Ou nos momentos de crise, por não ter dado a liga, por não se perceber de fato conectado a esse povo de Deus terreno aqui, nos momentos de crise você na verdade quer se afastar mais. Se a partir do Evangelho, se a partir da vida comunitária, existe na sua vida uma nova experiência de ternura e compaixão, isso tudo foi o ser. Então, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Perceberam a construção do apóstolo Paulo? Se tudo isso que eu falei é verdade para vocês, o encorajamento, o amor presente de Deus na sua vida, o amor dos irmãos na sua vida, o sentido de parceria e comunhão pelo Espírito com a família de Deus, uma experiência de ternura e compaixão experimentada em comunidade. Se isso é uma realidade para você, então, verso 2, completai a minha alegria. Vocês têm que imaginar aqui, como eu falei, aqui há 10 anos, né, que o apóstolo Paulo plantou essa igreja. Será que daqui a 10 anos eu ainda vou ser o pastor da igreja? Espero que sim. Espero que sim. Mas a ideia é que talvez eu recebesse daqui a 10 anos, eu estivesse em algum outro canto do mundo, sei lá, do Brasil, e eu recebesse informações sobre vocês e escrevesse isso aqui, convidando e convocando cada cristão a usar o cérebro, o coração e a ação, ao perceber que se tudo que envolve a vida cristã é tão bom para você, me tornem mais alegre, me façam ser mais feliz, entendendo um contexto que Paulo está em cadeias, em grilhões, está preso. Aumentem a minha alegria na prisão. Noutras palavras, Paulo pergunta que se houve tempos na vida em que, como crentes, você se sentiu perto de Deus, você tem consciência do amor tremendo de Deus, quase indescritível sobre você, que se temos nos deleitado no sentimento de pertencer a uma comunidade de fé. Ele faz então todos esses apelos à experiência pessoal de cada um. A partir dessa experiência, talvez a pergunta que você deveria estar fazendo é o seguinte: sim, eu tenho experimentado tudo isso, mas você já parou para perguntar, para perceber como que você tem experimentado tudo isso? Você precisa reconhecer que grande parte de tudo isso que você tem experimentado vem porque outros cristãos
tem mediado a graça de Deus sobre você. Outro está tão conectado com Deus que não precisa de mais ninguém. Tem gente que é assim, né? Tem um pessoal por aí que a pessoa está tão... Não, irmãos. Os benefícios da vida cristã que nós experimentamos, grande parte desses benefícios se trata de outros irmãos que são agentes da graça de Deus. Eles têm sido carinhosos, esses cristãos, eles têm te amado, têm te encorajado, têm feito com que você se sinta parte da cooperação dos que amam Jesus. O que isso significa para você? Então, como um cristão, e é isso que Paulo está dizendo, é que você se torna devedor do mesmo ao outro, sendo convocado a não ser somente um agente passivo que só recebe as benesses, mas que definitivamente e ativamente, da mesma forma que recebe tudo que nós falamos aqui, contribui para que outros também recebam. Os irmãos estão entendendo? Sim. Por favor, se houver dúvidas, anote a sua dúvida e nós conversamos após o culto. Mas isso aqui é de uma preciosidade. É rico demais isso aqui. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmãos, pensar a mesma coisa aqui, não é assim, vai todo mundo votar no Lula, ou vai todo mundo votar no Bolsonaro, ou todo mundo tem que pensar igual. Não é essa a ideia, não é disso que o texto está falando. Dentre algumas possibilidades, a possibilidade que eu mais gostei foi de um pastor comentarista bíblico chamado Carson, J. Carson. Ele vai dizer o seguinte: o que significa esse de modo que penseis a mesma coisa? Eu falei, caramba, quando você lê todo o contexto, isso faz um sentido do que ele está falando. Ele está dizendo, adotando a mesma posição daqueles que têm ministrado na sua vida. Percebem que não é penseis a mesma coisa, que a gente tem que pensar igualzinho. Tem que ser todo mundo liberal, ou comunista, ou sei lá o quê, ou tem que todo mundo achar que... Não é isso. Tipo assim, bom, tem que todo mundo achar que a música, que tem que tocar tal música. E aí, se o irmão acha que não devia tocar essa música, o irmão está errado, porque não está pensando igual. Não é isso. O que ele está dizendo é, se você é tocado por Deus através dos seus irmãos, ministrado por Deus através dos seus irmãos, ou seja, eles estão ativamente se colocando como objeto de ação da graça de Deus, pense como ele. Pense como ele, adotando a mesma posição daqueles que têm ministrado a você, ministre a outros, se envolva de fato ativamente, tenhais o mesmo amor. Aí percebe quando você pega toda a lista que ele está dando aqui, fazendo relação a como você recebe a graça de Deus, caramba, eu sou devedor. Mas devedor de quê? Isso é uma coisa interessantíssima, né? O que nós de fato sempre devemos uns aos outros. Teve uma vez um amigo, bom, acho que é amigo, ele me devia um dinheiro. E depois de muitos anos, sem a gente se falar, a gente se esbarrou. E ele, olha, eu estou te devendo aquele... Enfim. Eu falei, cara, relaxa, você só me deve amor. O problema é que ele acreditou. Mas de fato, ele não pagou não. Mas é isso, existe algo que nós devemos sempre uns aos outros, amor. Isso nós devemos. E veja então, como a gente olhando desse prisma, desse ângulo, como é que faz sentido? Se eu estou recebendo tudo isso, eu preciso ser ativamente
participativamente com os irmãos. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, tudo que demonstraram a você, para que toda a igreja, Paulo está dizendo para que toda a igreja reflita esse mesmo sentimento de amor, esse mesmo temor a Deus, esse negar-se a si mesmo. Quantos de vocês já foram beneficiados por outros irmãos que dedicaram tempo, às vezes até custos, para te abençoar? E nós temos uma dificuldade terrível de separar tempo, agenda, intencionalmente, para o outro. Mas todo o nosso tempo, custos e agenda, num primeiro momento, sempre é primeiro eu, segundo eu, e se sobrar um pouco de farinha, fica mais para mim. Toda a igreja precisa refletir esse mesmo sentimento de amor, de temor a Deus, negando-se a si mesmo e edificando ao próximo. É disso que fala o verso 2. São 11 versos, irmãos. É disso que fala o verso 2. Caso essa não seja a situação em termos suficientemente práticos, Paulo vai delinear o ponto. Olha só, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Então, partidarismo, o que ele está dizendo? Não faça nada por partidarismo. Não se envolva numa comunidade exclusivamente para que você tenha algum tipo de vantagem nessa comunidade. Partidarismo aqui poderia ser também traduzido como ambição egoísta. Pessoas que se aproximam de comunidades de fé para conseguir algum tipo de vantagem profissional, por exemplo. É o partidarismo. É a ambição egoísta. Pessoas que se aproximam de uma comunidade de fé unicamente porque não querem se sentir sozinhas. Mas não move uma palha para observar o outro que também pode estar se sentindo sozinho naquela comunidade de fé e tentar se aproximar. Ou seja, eu recebi o benefício, estou satisfeito e agora, saudações, eu vou embora. Não façam por partidarismo nada, ambição egoísta, nem por vanglória. Isso precisa acabar. Para Paulo, a questão é que fomos chamados não somente para gozar os confortos do Evangelho das mãos dos outros crentes, mas também fomos chamados para manter uma certa tradição. Qual é a tradição? Tratar aos outros de modo que eles também recebam benefícios. E lembrando que a gente não estamos falando aqui de questões financeiras, não. Benefício, não é isso. É o quanto o seu coração se torna satisfeito por ter muito claro esse senso de pertencer ao povo de Deus num local. Que você tome uma decisão objetiva de fazer com que os outros ao seu redor também tenham essa mesma satisfação e alegria de saber: você é amado, eu estou com você. Estamos caminhando juntos e a caminhada é difícil. Tem muita pedra no caminho, tem muito tronco caído, mas nós vamos até o fim. Sabe, o senso de pertencimento e de povo de Deus. E o desdobramento do que Paulo vai tratar então é o seguinte: isso tudo, porque veja só, nós
afirmamos que confiamos e seguimos alguém, Cristo, cuja a característica da missão de Jesus principal foi negar-se a si mesmo e, em obediência ao Pai Celeste, se dar pelos outros. Ou seja, Jesus entregou e ofereceu muito mais do que você. E é isso então que Paulo vai tratar na sequência. Não é uma questão de simplesmente imitar Jesus, não é isso. Mas o argumento vai ser, ele vai demonstrar quem Jesus é, o que ele fez, como aconteceu, e para dizer o seguinte: você não tinha condição de fato, estar numa igreja. Você não tinha condição disso. Já dando um spoiler de uma citação, que está lá para o finalzinho, não sei nem se a gente vai conseguir chegar nela, mas tem um autor que eu coloquei aqui, que ele vai dizer o seguinte: a igreja é naturalmente a igreja é a composição de inimigos naturais que foram feitos amigos em Cristo. Pegaram? Porque naturalmente nós seríamos inimigos uns dos outros, cheios de orgulho, cheios de autojustiça ou autopiedade, olhando sempre uns aos outros como nós sendo superiores, e naturalmente para alcançar os nossos objetivos, inclusive servindo aos ídolos do coração que nós mesmos criamos, seríamos capazes de uns aos outros. Irmãos, eu vou falar de mim, eu seria capaz de esmagar qualquer um de vocês aqui, se não fosse Jesus. Eu seria capaz. Se você não é, você é melhor do que eu. A igreja é composta por inimigos naturais, que foram feitos amigos. Olha, gente, que definição. Inimigos que foram feitos amigos sem terem feito absolutamente nada para isso. Nada. Nós só contribuímos com o nosso pecado, com a nossa miséria. É a única coisa que nós temos para entregar para Jesus. A gente não tem nada. Acho que entreguei para vocês a cereja do meu sermão. Devemos nosso amor e encorajamento a tantos, porque muito recebemos. Nós temos então um chamado para a unidade, mas é aquilo que eu falei no início, é um chamado triplo. É um chamado à mente, um chamado ao coração e um chamado à vontade, à ação. Paulo, então, quer que os irmãos, os cristãos, concordem sobre a verdade, o mesmo modo de pensar, mente. E aqui eu tinha apresentado a vocês uma aplicação do Carson, e estou apresentando agora uma segunda aplicação do mesmo texto que não se contradiz, é apenas um ponto de vista diferente. Ele quer que os cristãos concordem com a verdade, o mesmo modo de pensar. Ele quer que os cristãos amem uns aos outros, o mesmo amor, e trabalhem juntos com o mesmo objetivo, um só espírito e uma só atitude. Mente, coração e atitude. Os versos 3 e 4, então, são um chamado para a humildade, para colocar os interesses dos outros acima dos seus interesses pessoais. Enquanto o versículo 2 se dirige aos cristãos como um só corpo, o versículo 3 e 4 se dirige a cada um como indivíduo. Então os cristãos devem se afastar de duas coisas: ambição egoísta, que é colocar as suas necessidades acima das necessidades dos outros, e se afastar da vaidade, que é uma avaliação não realista de você mesmo. Já pensou em vaidade assim? É uma avaliação falsa, não realista de você mesmo. É tipo, você se acha, mas é só você, tá? Deixa eu te contar um segredo, que é só você que se acha. Eu me acho.
Brinquei aqui, enquanto montava a bateria, alguém falou, não sei o que, se vai funcionar. Eu falei, vai funcionar porque quem está montando sou eu. Funcionou. Não sei se ficou bom, mas funcionou. A gente se acha. Irmãos, vou adiantar alguns trechos e vou fazer um resumo do verso 5 em diante, tá bom? Então, como eu disse, tudo isso. Então, Paulo, do verso 1 ao 4, trata sobre esse chamado à unidade cristã, né, e como que se dá essa unidade, e aí ele vai, a partir do verso 5, então, apontar o fato de que nós fomos habilitados a isso, somos possibilitados a agir conforme. Por que eu estou frisando isso? Porque se nós aqui fôssemos moralistas, legalistas, ou qualquer coisa parecida com isso, ao invés de estarmos lutando para continuarmos centrados no Evangelho, simplesmente eu diria, querem ser bons cristãos? Leiam verso 1 ao 4 e cumpram. Mas Paulo vai dar agora a razão teológica do porquê o 1 ao 4 é uma verdade e pode ser cumprida por nós. Porque não está nas nossas mãos a possibilidade. A possibilidade foi criada por Cristo, nos libertando, nos colocando em nova sociedade, para agirmos assim. E ele começa então dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então em Cristo houve um projeto, e veja, irmãos, não é a primeira vez que eu uso esse termo aqui, um projeto intencional, sabe? Jesus não viveu 33 anos da vida caminhando conforme o ritmo. Ele ditou o ritmo dele, vivendo um dia de cada vez e reagindo ao que acontecesse. Não, Jesus tinha um projeto, uma meta de vida, e Paulo está dizendo, tende em vós esse mesmo frônesis, esse mesmo sentimento, essa mesma inclinação que houve em Cristo Jesus. E do que se trata essa inclinação, esse sentimento, o que aconteceu? E Paulo então, e é muito engraçado que Paulo faz isso em vários momentos do texto dele, né, dos escritos dele. Ele está falando de uma coisa, daqui a pouco parece que no meio do caminho ele começa a falar de Jesus e ele fica tão inebriado com o Jesus e tudo que envolve Jesus, e daqui a pouco o sujeito está fazendo uma doxologia e louvando a Deus, dizendo amém. Parece que ele esqueceu o argumento anterior. Enquanto Paulo estava falando antes sobre igreja, sobre eclesiologia, Paulo agora vai falar sobre cristologia. Mas para dizer que é por causa de Cristo, inclusive, muitos autores e até mesmo pregadores, quando vão pregar esses textos expositivamente, né, como uma sequência, chega aqui eles invertem, eles pregam primeiro do 5 ao 11, para depois pregar do 1 ao 4. Porque do 5 ao 11 é o motivo do porquê o 1 ao 4 existe. Compreenderam? Sim? Jesus encarnou. Versos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, tenha esse mesmo sentimento. Ou seja, Jesus fez algo a você e você precisa aprender a pensar como Jesus. Jesus, então, ele existia, subsistia como Deus. Então, vou fazer algumas afirmações rápidas aqui para a gente caminhar para fechar. Tá? Jesus Cristo é Deus como Pai, é Deus como Espírito Santo, ele não se tornou Deus ao longo da história. Eu não sei se você já parou para pensar nesses termos, mas assim, qual é o nome do seu Deus? Qual é o nome do seu Deus? Tem um grupo que eu gosto, chamado Teatro Mágico, e recomendo.
E eles têm uma música, uma introdução, uma abertura, que ele vai fazendo uma poesia, e daqui a pouco ele fala alguma coisa que, ele diz assim, ele está fazendo uma poesia, ele fala, silenciar o coração, é algo assim que ele fala, silenciar o coração é se encontrar com Deus, tipo assim, é um show ao vivo, com Deus, aí para, e o público, aí vem uma câmera do alto, ele aponta para a câmera e fala assim, para o seu Deus. Qual é o Deus que você serve? O nosso Deus tem um nome humano. Alan, você está dizendo que o nosso Deus é um homem? Sim, exatamente isso. O nosso Deus se chama Jesus, é nomeado de Jesus, a partir do momento em que ele deixa de ser apenas Espírito, como era o Pai e como é o Espírito, e assume a nossa forma, a forma humana. É o Eterno, então, que encarna no tempo. Não houve um momento em que o Filho de Deus não era Deus. Ele permanentemente, eternamente, esteve em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito. E vejas, em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito, e entendo como que Paulo está construindo esse argumento. Jesus, o Filho, ele não tinha necessidade de absolutamente nada. 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 Ele sempre foi pleno, sempre foi perfeito. Mas ele toma uma decisão. Sua decisão de encarnar e preservar o seu povo, não partiu de um coração solitário, sabe, eu estou sozinho no universo e eu preciso de alguém. Não, ele era pleno e satisfeito no amor do Pai e no amor do Espírito. Mas esse desejo de encarnar parte de um desejo de transbordar amor para fora de si próprio, em uma criatura, a sua imagem e semelhança. Existindo em forma de Deus, e talvez muitos tenham dúvida com essa palavra, ou com esse verso, né? O que significa isso aqui? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que o texto está dizendo? Irmãos, o que o texto está dizendo é que, sendo Deus e sendo eternamente Deus, Jesus não viu, ou não via, problema nenhum em continuar nesta situação. Não havia problema algum nisso. Jesus não era obrigado a absolutamente nada. Nada. Ele poderia, existindo como Deus, eternamente como Deus, não seria usurpação, não haveria nada de errado se ele simplesmente continuasse sendo apenas Deus. É estranho falar isso, né? Apenas Deus, mas vocês entenderam. É isso que o texto está dizendo. Que se Cristo tivesse decidido que não encarnaria e que não haveria um povo para haver uma nova comunidade, não haveria nada de errado. O que o texto está dizendo é que Deus não deve absolutamente nada a homem. Nada. Deus tem que salvar. Não, Deus não tem que salvar ninguém. Ele salva porque Ele quer, não porque Ele deve. Jesus poderia não ter encarnado, e não haveria problema nenhum. Continuaria sendo santo, justo, perfeito. Já parou para pensar nisso? É isso que o texto está dizendo. Poderia continuar, não seria usurpação, não seria errado. Se Deus Filho decidisse manter-se eternamente somente como um espírito, não seria impróprio isso, não seria ruim. Mas Jesus não usa a sua superioridade como razão para se esquivar da missão. Percebe como Paulo está construindo o argumento? Ele está dizendo, me façam mais alegres, hajam assim, 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 porque vocês têm sido abençoados pelo Evangelho e pela Igreja de Jesus, faça parte como eles, haja como eles. Porque eu vou te dar um exemplo de alguém muito maior e melhor do que você, e que tinha muito mais a perder do que você,
mas decidiu trabalhar pelo outro. Jesus então vem para servir, não para ser servido. Como que se dá essa humilhação, irmãos? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não sei como é que vocês entendem esse texto, mas vamos deixar algumas coisas claras. Primeiro, Jesus nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Ora, o que o texto quer dizer então com que se esvaziou? Qual é a ideia disso? Eu achava que ele tinha se esvaziado da sua divindade, se esvaziado da sua glória. Percebam isso? Já ouviram isso? Não, porque Jesus se esvaziou da sua glória. Nem tem o termo glória aqui. Jesus se esvaziou. O que significa isso? Ele não se esvaziou da sua divinidade, ele continua sendo Deus. A questão é que Jesus ele vai decidir não usar durante o seu ministério aqui na terra prerrogativas divinas, enquanto não cumprir sua missão na cruz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E eu não posso me delongar aqui, infelizmente eu não posso me delongar aqui sobre esse argumento, mas Cristo precisa ser o segundo Adão, o representante perfeito, e ao mesmo tempo ser perfeitamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a ideia de ser um representante perfeito do ser humano, eu não sei se eu falo isso aqui, mas talvez eu crie motivos para conversarmos ao longo da semana. Mas eu acho muito interessante uma teoria, uma tese de alguns teólogos que vão dizer o seguinte: porque precisava ser um representante perfeito nosso para na cruz nos substituir perfeitamente, ele decide não usar prerrogativas divinas na missão, dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus e do Pai, cumprindo então até o fim aquilo que Adão e Eva caíram. Não confiaram única e exclusivamente em Deus para viver. Neste sentido, os milagres que Jesus realizou foram realizados no poder do Espírito Santo e não dele. É uma tese que eu acho interessantíssima de se pensar. Porque se tudo que ele fala acontece na hora, acontece porque ele está intimamente conectado com o Espírito Santo de Deus, cumprindo como segundo Adão tudo o que é necessário até a sua morte e ressurreição, cumprindo o que nós não cumprimos. Nós não confiamos em Deus perfeitamente o tempo todo. Enfim, é uma tese que eu acho muito interessante. Mas o que é então esse esvaziar-se? Irmãos, trata-se de uma expressão idiomática. A ideia aqui de esvaziar não é deixar alguma coisa, mas a ideia é: ele entregou os seus direitos. Quando diz esvaziou-se, não é que ele deixou alguma coisa. Olha só, esvaziar-se é tomar a forma de servo. Não são duas ações aqui. Primeiro, Jesus perdeu alguma coisa, para na sequência, ele se tornar um serviçal. Mas é o seguinte: ele entregou todos os seus direitos, ou seja, tornou-se um escravo, um servo, sem direitos, decidiu com isso ser uma ovelha muda que não reclama de nada. E veja se essa não é exatamente a característica que define um escravo: alguém que não tem direito, que não tem vontade pessoal, mas que o objetivo da sua vida é obedecer e servir às vontades do seu Senhor.
Nesse sentido, irmãos, como que Jesus se humilhou? Se humilhar aqui no texto não é tirar, é adicionar. Jesus nunca deixou de ser Deus. O que ele adicionou? A humanidade. Se fez um de nós. De uma certa maneira, Jesus se torna mais complexo, não sendo agora somente espírito, mas um elemento. Ele assume um novo elemento, um elemento físico, e isso é humilhante para ele. É o Deus Todo-Poderoso, é o Logos eterno, Criador dos céus e da terra, que disse, que o Pai disse, haja luz, e João vai dizer que se não fosse por intermédio do Logos, o que o Pai disse não aconteceria. O Pai decretou, e o Logos fez, lá em Gênesis. É esse Deus que vai se tornar um bebezinho, e vai precisar chorar para ter alimento. É esse Deus. A humilhação dele se dá então em adicionar uma nova essência a ele mesmo, assumindo a nossa forma. E veja, ele não ficou parecendo um ser humano, ele se torna um de nós. É a ideia do Shakespeare que entra no palco. É o diretor, é o criador da peça, que decidiu sair dos bastidores e da direção e encarnou um personagem que é ele mesmo, mas físico. Sendo então, a partir disso, eternamente homem e eternamente o nosso representante sentado no trono. Verso 8 fala da sua expiação, da sua morte dolorosa, da sua morte vergonhosa, morte de bandido, morte de pecador, morte de maldição, segundo Deuteronômio 21:3. Pendurado no madeiro, onde Gálatas 3, 12 e 13 reafirma isso. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E do verso 9 ao 11, ele fala sobre um reino futuro. Sendo exaltado por Deus. Mas ele é exaltado por Deus através da humilhação. Jesus se afastou da glória e de ganhos pessoais voluntariamente, decisivamente. E ele nos mostra que o modo de liderar é servir. O modo de alcançar realização não é buscá-la para si, mas sim ter em vista a realização dos outros, e não a sua própria. E aqui a frase que eu falei é do Carson também. A igreja é composta de inimigos naturais. O que nos une não são a mesma educação, a mesma raça, os mesmos níveis salariais, a mesma política, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, o mesmo emprego, ou qualquer coisa desse tipo. Os cristãos se ajuntam porque todos eles foram salvos por Jesus Cristo e lhe devem a mesma submissão. Eles são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por causa de Jesus. Tenho 5 folhas de aplicação, mas eu só vou fazer umas 2 ou 3 aqui. Alguns modos da igreja aprofundar a sua vida como comunidade incluem tempo compartilhado. Esse material aqui foi a partir de um comentário, não é meu, a partir de um comentário, de uma reflexão de Timothy Keller. Modos como a sua igreja podem aprofundar a sua vida juntos, como comunidade. Tempo compartilhado. A comunidade exige disponibilidade. Não deve ser difícil demais que os outros entrem em contato com você. Já pensou nisso? A comunidade
exige disponibilidade. Seja acessível às pessoas. Não deve ser difícil demais que os outros entrem em contato com você. Como eu queria poder citar nomes aqui, só não vou citar porque está gravando. Irmãos, tem gente aqui que se um dos irmãos, né, graças a Deus, mas se um dos irmãos tivesse falecido segunda ou terça passada, teríamos feito um velório da igreja, o primeiro velório da igreja, e talvez uma meia dúzia dos irmãos não ia nem ficar sabendo, porque a gente não consegue falar. Tempo compartilhado, disponibilidade, acessibilidade. Precisamos ter práticas comuns. A comunidade exige uma variedade de práticas. Comer juntos, ter tempo de recreação e sempre frequentar a igreja juntos. Aprender juntos, estudos bíblicos, leitura, reflexão em geral. Ter aconselhamento pessoal, conforto e prestação de contas específicas quanto à conduta da vida, sabe? Viver em comunidade é ter a quem prestar contas. Nós vamos ter uma série de mensagens chamada Uns aos Outros. Nós vamos poder, todas essas 5 folhas de aplicação que a gente vai poder trabalhar bastante coisa. Ter compromisso constante com reconciliação e perdão. Ter compromisso com isso. Ter obras de serviço e de justiça juntos. Oração, adoração e composição até de músicas juntos. Coisa mais bonita, uma comunidade que ela é tão conectada com o Evangelho e conectada uns com os outros, que nascem músicas que refletem a fé dessa comunidade do meio dela. Do meio dela. Recursos compartilhados. A comunidade exige a prática de compartilhar a casa e o espaço em que vivemos por meio de hospitalidade uns com os outros. A comunidade exige compartilhar os nossos recursos e ter um senso de responsabilidade uns para com os outros. Percebem como isso é completamente diferente, como que o que Cristo construiu, que é a igreja, a proposta de Cristo, de sua igreja, é completamente diferente do que aqueles psicólogos falaram na minha introdução. É outra coisa. Sermos pacientes, prontos a perdoar, empáticos e afetuosos uns para com os outros. Estar profundamente envolvido na vida das pessoas é um trabalho espiritual árduo. C.S. Lewis disse que o único modo de assegurar que o seu coração não será partido é nunca dá-lo a ninguém. Sabe o que significa? Que ser cristão é tomar a decisão de ter a qualquer momento seu coração partido. Porque você toma a decisão de dar o seu coração para os outros. É isso. Vamos parar aqui. Tinha uma aplicação aqui muito boa, mas vai ficar para uns aos outros. Como podemos amar pessoas de que não gostamos naturalmente? Fica aí o convite, a ideia para a próxima série de mensagens. Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos abençoe, nos confronte, nos cure, nos leve a profundas reflexões. Estamos apenas começando, né, o ano de 2022, temos preocupações com irmãos que têm passado por dificuldades e alguns passam pelo desânimo. Olhe ao seu redor, não fiquem, irmãos, não fiquem esperando que o pastor faça tudo, não. Isso não é igreja, isso não é comunidade. Se você sente falta de alguém, não manda mensagem não, liga. Ore por essa pessoa por telefone.
Posso orar por você? Temos sonhos, até mesmo de já sair daqui. Eu fico preocupado quando essas coisas começam a ficar na minha cabeça, porque foi assim que a gente saiu do colégio, praticamente, né? Da capela não, foi Deus que tirou com a pandemia. Mas a gente não pode tomar, porque nós estamos como aqueles que estão caminhando, né? Como o povo que está peregrinando e montando acampamento, se equipando, se preparando. E o próximo passo para sair daqui vai ser, não sei quando, estou dizendo, vai ser um passo decisivo para esta igreja, já nem chamando mais de plantação. Vai ser um passo decisivo, vai ser para a gente sair daqui, vai ser um passo decisivo. Mas nós não podemos, nós que eu digo a liderança desta igreja, não podemos tomar esta decisão enquanto não formos igreja. Enquanto não estivermos, vou dizer prontos, porque nunca estaremos totalmente prontos, mas de fato o que vimos e ouvimos hoje não for uma realidade perceptível, não poderemos sair daqui. Então veja que para mim, é lógico que existe uma questão financeira envolvida, que ainda estamos um pouco distante, mas para mim não é nem a questão financeira, é ser igreja. Ser igreja. Marcelo, pode nos conduzir numa oração? Eu impetro a bênção, anuncio a bênção, e nós finalizamos. Temos ainda ali um coffee break, ali, um material. Podemos ter ainda algum momento de comunhão.